Continuando. Na realidade, essa sensação de dualidade é ilusória. Não há dois eu, um inferior e um superior, mas apenas um. Nós criamos uma cisão na consciência, identificando-nos com a periferia da circunferência e não com o centro. Por outro lado, essa sensação de dualidade é muito útil para o desenvolvimento da consciência do homem, pois é exatamente do conflito e do atrito entre dois polos que serão resolvidos em nível superior, que pode emergir aquele princípio de síntese e de unificação, que é o eu. É importante que haja esse atrito para definir. Por trás dessa cisão ilusória da nossa consciência, há uma realidade universal e esotérica, a lei da polaridade. Essa lei se encontra realmente em todos os níveis da manifestação do macrocosmo ao microcosmo, sob uma infinidade de aspectos. Tudo o que existe tem o seu oposto, positivo e negativo, ativo e passivo, macho e fêmea, vida e morte, vigília e sono, consciente e inconsciente. Os dois polos. Nós estamos agora recebendo a bênção da chuva que tem nos trazido tantos benefícios em tão pouco tempo. Estes são apenas alguns exemplos da dualidade universal. Tudo é dúplice, tudo é bipolar, como se o uno, ao manifestar-se, se tivesse cindido em duas grandes energias cósmicas. E com efeito, assim é, pois que cada polaridade deriva da cisão inicial do absoluto em espírito e matéria, as duas colunas da manifestação, o Pai e a Mãe, cósmicos, que dão vida ao Filho, isto é, a consciência. Olha que coisa linda, né? São figuras de estilo muito bonitas para que a gente grave e tenha isso como referência. Assim também, o homem revive em si a lei da polaridade. Experimenta em todos os níveis, sofrendo as lutas e as angústias da tensão dos opostos, até que consegue superá-las, depois de um trabalho de transformação e de sublimação, reunindo-as em um centro sintético que tem o poder unificador. A autoconsciência, da qual falamos no capítulo precedente, contém em si esse poder unificador. Quando se torna o centro do nosso ser, capaz de desidentificar-se dos aspectos inferiores da personalidade, subir acima dos conflitos e nos faz sentir um. A autoconsciência ela vai conseguir fazer isso quando ela desidentificar-se dos aspectos inferiores. Por isso, a técnica para a desidentificação dos veículos pessoais é necessária, a fim de que nos libertemos da falsa consciência e encontremos este centro. O método de negação é indispensável para nos desembaraçarmos das definições e dos limites, afirma Sri Aurobindo, continuando depois: o meio mais simples consiste em um procedimento familiar, o de criar uma
separação entre Purusha, que é o espírito, e Prakriti, que é a matéria. São citações esotéricas muito interessantes, que nada mais são do que o linguajar que nós conhecemos. Purusha, espírito, Prakriti, matéria, né? A autoconsciência em relação aos veículos pessoais representa o polo espiritual, Purusha, enquanto a personalidade em seu todo, com os seus automatismos e as suas vibrações mais lentas e mais baixas, representa o polo da matéria, Prakriti. Por isso, só quando tivermos alcançado um certo grau de liberação e desidentificação do centro da consciência, das energias, dos veículos pessoais, poderemos unificar os dois, pois teremos um ponto de apoio, um fio de Ariadna que nos dará a possibilidade de nos desembaraçar das falsas identificações, de superar os condicionamentos que por tanto tempo moveram as energias que formam a nossa personalidade. Quantos anos e quantos tempos nós vivemos numa ilusão e achando sim que estávamos vivendo a realidade. É preciso dizer, porém, que esse trabalho de desidentificação é muito mais complexo do que se crê, pois não se trata tanto de conseguir as 3 funções da personalidade, mas também e sobretudo de reconhecer os condicionamentos, os automatismos inconscientes, as ilusões ocultas que nela se instauraram há muito tempo e dissolvê-los, despertando-nos para o real reconhecimento de nós mesmos. Não adianta só fazermos, como ela nos disse aqui, o trabalho de desidentificação, de reconhecer os condicionamentos, os automatismos. Não. É necessário que a gente venha dissolvê-los, despertando para o real conhecimento de nós mesmos. Com algum tempo, poderemos desidentificar-nos do que aparece no campo da nossa consciência comum. Mas como fazer para nos desidentificar dos impulsos, das tendências e dos hábitos que têm raízes no inconsciente? Isto que é um trabalho importantíssimo. Como nós ficamos muitos anos vivendo neste processo ilusório, os elementos dos quais nós adquirimos o hábito criaram raízes. E essas raízes e esses elementos são elementos ilusórios. Não fazem parte do eu, mas sim do ego. E, por sua vez, o ego não tem nenhum interesse que nós venhamos a romper com as raízes que prevalecem, mantendo-nos no campo do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da ambição, que são as ilusões. No início, o único auxílio será criarmos uma dualidade na consciência, se já não surgiu naturalmente, uma dualidade na consciência, procurando observar-nos com objetividade e desapego. Observar-nos com objetividade e desapego é a formação do senso do espectador. Eles citam isso
muito a miúde. Espectador é aquele senso existente dentro de nós mesmos que observa as nossas ações e as nossas reações. A testemunha interna, verdadeiro e exato estágio de desenvolvimento da consciência, que pouco a pouco emerge da névoa da multiplicidade dos elementos psíquicos, conscientes e inconscientes, e que permanece estável, livre de todas as influências inferiores. Nós vamos gradativamente nos desatrelando, desamarrando dessas amarras que nós mesmos criamos para nós mesmos. É uma teia que nós criamos, como se fosse, no caso da teia, a aranha tem, para a aranha tem utilidade, né? A aranha não cria uma teia para se prender, não, ela cria a teia para se defender e para se precaver e caçar, né? Mas no caso do bicho da seda, ele cria o casulo e dentro dele ele morre. Então não é o caso da teia de aranha, mas é o caso do casulo que nós precisamos simplesmente nos desvencilharmos. Vamos voltar.